eu penso cultura, eu sinto cultura, o meu território é cultural, o meu povo exala cultura. Obrigado por aceitar essa entrevista. Eu sei que você é de Itaquera, eu queria que você falasse da importância desse território para sua vida e para sua construção. Ah, Itaquera é tudo para mim. É o lugar onde eu me formei, me constituí, e os meus pais, chegam nesse território também a partir de um sonho de uma vida melhor. Eu acho que é isso que esse território traz para mim, sabe? Esse deslocamento deles até esse território. Meu pai é baiano, minha mãe é mineira, e eles, vêm para São Paulo e vão para Itaquera, num no final da década de 60, onde era uma região ainda rural, né, era uma periferia de São Paulo, mas muito rural. Sem retrô, sem... Ai, minha gente, essa história do estádio do Corinthians, inclusive, era uma história muito sonhada e muito falada pelos moradores. Desde que eu sou criança tinha essa história, tipo: "Ai, vai ter um estádio aqui, vai ter um metrô aqui". Tem um samba, da Leandro de Itaquera, a escola de samba, que dizia o seguinte, isso era, assim, anos 80: "Itaquera, meu orgulho, meu amor, o estádio do Corinthians, a Coab, o metrô", não tinha ainda o estádio do Corinthians e nem o metrô. A Coab já tinha. A Coab é um marco ali, né, naquela região. Então eu acho que é esse território de gente que sonha. Então Itaquera tem esse lugar para mim, um lugar de sonho mesmo, difícil, vida dura, mas onde os meus pais construíram a vida deles, onde a gente teve casa própria, onde a minha mãe construiu a casa que ela queria fazer, onde eu vi essa laje subir. Então é um lugar de sonho e de realização, de conquista para mim. E quando a gente fala de sonho, essa Adriana criança lá de Itaquera, ela sonhava em ser artista? Eu não sou artista. Não, mas é isso. Mas você sonhava em ser artista naquele Não, momento? não. Porque quando a gente é criança, a gente quer ser, sei lá, hoje é youtuber, né? Na nossa época, apresentador de TV, Não, modelo, não. atriz. Eu sonhava Pô, eu sonhava em viajar o mundo. Eu sonhei primeiro em ser aeromoça, que foi um sonho que eu peguei da minha mãe. Ela dizia assim: "Ai, se fosse um outro momento, a minha vida eu seria aeromoça". E sei lá, ela deve ter falado isso uma ou 2 vezes, mas essa criança pegou um pouco isso, essa vontade de circular. E aí, perto dos 10, 12 anos, eu sonhava em trabalhar na televisão, mas eu não me via como a pessoa que apresenta. Eu gostava da mágica, da técnica, da edição, é isso que me fascinava, tanto que criança eu brincava muito de programa de televisão, brincava no programa de televisão da TV Cultura, a gente brincava muito de Bambalalão, eu tenho 3 irmãs, 2 mais jovens do que eu, então nós 3 a gente brincava muito, e nessa brincadeira eu era sempre a diretora. E a minha irmã, a Fabiana, era mais a atriz, assim, da família, ela queria ser atriz, nem se tornou atriz, mas ela na frente, a outra irmã sempre era uma figurante que fazia tudo, e eu dirigindo, brincando de escrever aquilo ali, nem conseguia me ver na frente da televisão, assim, como uma apresentadora. e hoje você é jornalista, É. e uma das jornalistas que tem a referência na cobertura de cultura, na cobertura de arte, e uma jornalista negra que está há muitos anos fazendo isso, como que você vê esse papel, né, e essa importância de ser uma mulher negra fazendo a cobertura cultural hoje? Cada vez mais eu percebo que eu construí, esse caminho, essa trajetória de uma forma um pouco intuitiva, assim, muito na luta, né, porque ser jornalista preta é uma luta. Há 25 anos, quando eu começo, um pouco mais até, mas dando aquela resumidinha, 25 anos quando eu começo realmente, sem referências para que eu possa, né, me espelhar, principalmente dentro da área de cultura. Tinha sim a Maria Amélia, que foi apresentadora do Metrópolis, mas que nessa época eu ainda não estava associando, eu não assistia o Metrópolis dessa forma com a Maria Amélia, e foi um caminho que eu fui construir, eu não me preparei para ser uma jornalista de cultura.
eu fui construindo meu caminho, junto. O Metrópolis eu tô há 16 anos. O Metrópolis foi uma escola para mim também. Quando eu entro nesse programa, muitas coisas eu não sabia. A artes visuais, eu sempre fui muito interessada em literatura, em cinema, em música. Minha casa sempre teve muito livro por causa da minha irmã mais velha, sempre teve muita música, também por causa dela. A minha irmã mais velha é minha grande referência. É uma pessoa que estava sempre lendo alguma coisa, sempre ouvindo discos incríveis. Ela é a minha primeira ela é a minha primeira referência principal. Não era jornalista, nem a jornalista da cultura, mas era uma pessoa que vivia a partir da cultura. Ela se formava a partir da cultura, aquilo dava um estofo para ela, e eu vi isso acontecer. Então essa minha vivência me ajudou muito quando eu começo realmente a fazer a cobertura de cultura, porque eu percebi que eu tinha uma bagagem construída a partir dessa minha vivência num território periférico. O território periférico é um território que muito rico em cultura, e a partir da vivência da minha irmã, que ultrapassa esses saberes, esses valores da minha família para algo além. Então eu fui catando ali, fui estudando muito. Eu lembro, assim, de todas as minhas primeiras pautas. Eu ainda estudo muito, mas as minhas primeiras pautas eu chegava muito antes na TV e eu ia para a videoteca e eu assistia muito material, para eu me sentir segura para estar nesse lugar, para eu conseguir cobrir cultura e conversar com artistas que tinham rodado o mundo ou, rodado o Brasil, e eu com pouquíssima experiência de viagem ou, ou nesse circular, sabe. Então eu demorei para perceber que eu tinha uma base. Eu falava: "Meu Deus, eu nunca viajei para fora, eu nunca visitei um museu lá fora", eu tinha essa piração: "Meu Deus, eu não conheço nenhum museu lá fora, as pessoas vão lá". Mas o dia a dia foi me dando a certeza de que a minha vivência também tinha arte e cultura, sabe. Então, foi uma construção, assim, e foi difícil, não foi fácil, foi uma construção, mas eu estudo até hoje. Eu acho que o que tem da história do jornalismo é você estudar, né. Você não ter medo de estudar muito, e eu sempre estudei muito, então isso me deu base. E você se vê hoje como uma intelectual? Eu sou uma intelectual. Eu ia falar não sei, mas assim, vou me sim, né, eu passei por eu já tenho mais de 25 anos de profissão, dentre eles 17 anos no Metrópolis. Eu penso cultura também, eu não só reproduzo, eu não só entrevisto, Não eu só ler um TP. eu não só leio um TP, eu escrevo o que eu falo muitas vezes, mas eu também estou produzindo, conteúdos e pensando cultura. Não tenho e respeito muito essa questão intelectual, porque essa palavra, porque também está um pouco ligada à academia, né, está totalmente ligada à academia. E eu não fiz nenhuma especialização, nenhuma pós-graduação dentro das áreas que eu atuo, mas eu preciso e quero valorizar essa experiência que eu tenho. Então sim, eu penso cultura, eu sinto cultura, o meu território é cultural, o meu povo, exala cultura. Eu tenho que abraçar isso também. Talvez seja a primeira vez que eu fale isso e pense sobre isso, mas sim, eu penso cultura, então eu posso, né, ser uma intelectual. Sa E aí falando um pouco da nossa profissão, que é o jornalismo, a gente viu uma transformação que foi a chegada da internet. Hoje a gente vê os desafios das fake news, de muita gente produzindo conteúdo também. Como que você vê esses desafios do jornalismo hoje em 2025? Eu acho que todo mundo pode falar, né, jornalista não precisa ser o único detentor da palavra, e é importante que outras pessoas
produzam os seus conteúdos, falem o que elas querem falar, analise. O que eu acho que é diferente é que, como jornalista, você tem que ter uma ética. Tem uma ética jornalística, tem um modo de fazer que contempla versões, que contempla um respeito ao entrevistado, que respeita fontes, que pesquisa. O nosso trabalho não termina porque chega um influenciador. O nosso trabalho, na verdade, ganha, para mim, mais importância. É certo que a gente perdeu muitos lugares e que as pessoas confundem isso, mas talvez por isso, não, exatamente por isso, a gente ganha mais relevância. É mais difícil você conseguir um trabalho, é mais difícil você estar em algum lugar bem remunerada por causa de todo esse movimento, mas o jornalista profissional continua sendo essencial. E quando você faz o seu trabalho sendo um jornalista profissional, seguindo a ética jornalística, você entrega um outro conteúdo, um outro material. Dentro desse mundo de fake news, desse lugar da pós-verdade, avançando ainda, se a gente pensar no audiovisual, em que até uma imagem pode ser mentira, até uma entrevista pode ser mentira, a ética jornalística vai ser o que vai segurar, talvez, essa produção de notícia, sabe? É onde a gente vai conseguir, de alguma forma, dar uma opção para quem quer entender o mundo em que a gente vive. E você trabalha numa TV pública, né? As TVs públicas, elas têm desafios de financiamento, de mudança de governos, de ideologias. A TV Cultura tem passado por transformações. Como que você vê esse momento da TV pública no Brasil? Eu acho que muitas TVs públicas não pensam o que é ser uma TV pública. O que a gente quer com uma TV pública? Por que ser uma TV pública? E a TV Cultura, qual é o papel da TV pública? E a TV Cultura não é uma plataforma incrível, mas também vive exatamente os mesmos dilemas. E algumas gestões não fazem essa pergunta. Tem gestão que não faz essa pergunta. O que é ser uma TV pública? Porque está totalmente emparedada, porque está totalmente sem verba, porque tem que tentar encontrar um jeito de fazer a coisa andar, e aí vai abrindo para programas, para discussões que não fazem parte do que seria né, uma finalidade de uma TV pública. E principalmente porque não faz essa pergunta em primeiro lugar. Eu acho que essa pergunta tem que nortear. E essa pergunta e as respostas, eu também não tenho exatamente a resposta, mas ela vai mudando de acordo com a sociedade, do que a sociedade espera da gente, do que os outros veículos oferecem e não oferecem para que a gente possa também ofertar, que tipo de discussões a gente quer ter dentro dessa TV, como que a gente quer os nossos jovens e as nossas crianças estimulados a partir do audiovisual, pensando a partir do audiovisual. A gente precisa dos nossos jovens e das nossas crianças entendendo como é que o audiovisual funciona para que nessa nova realidade que a gente não sabe entender o que é verdade ou o que é mentira, você ter um letramento midiático. Sempre foi importante, hoje ainda mais. Então, de letramento, de referência e também de uma plataforma de possibilidade para que produções que ousem possam ter um lugar de exibição, né? Agora, às vezes você ter pouco dinheiro também alimenta a criatividade, né? E muitas TVs públicas, a TV Cultura inclusive, às vezes você vai lá tirar leite de pedra e tentar encontrar uma fórmula, um formato, um jeito de, com menos dinheiro, fazer algo diferente. E
como você, teoricamente, não teria a pressão da audiência, poder realmente experimentar mais, poder atuar em outros campos e poder criar. E eu vou tocar de novo na criança e no adolescente, porque poucos programas para crianças existem hoje nas TVs abertas. A partir até de algo importante, que foi a regulamentação da propaganda para as crianças, né. A partir do momento dessa regulamentação, não interessou mais para as TVs abertas ter programas infantis, porque elas vivem a partir dos anúncios, dos anunciantes. São concessões públicas que deveriam ter dentro das suas programações, além do jornalismo, também algumas finalidades, né, educacionais, de um papel de uma TV pública. Tentar falar com essas crianças, tentar falar com esse adolescente hoje, que está na frente das telas, que precisa refletir. Esse adolescente que não sabe nem o que é televisão, né? Mas que a gente possa produzir também para outras plataformas. Então, a TV pública tem um papel fundamental ainda hoje, e ainda mais. Só que a gente precisa mobilizar a sociedade para que a sociedade também esteja do nosso lado, para que a gente levante essa bandeira, né. A TV Cultura agora entra em mais uma gestão. Estou muito esperançosa, eu sempre fico esperançosa nas gestões, não tem jeito. E nessa eu estou ainda mais. Uma mulher negra. De uma mulher negra que também está ligada muito fortemente a outros movimentos culturais da cidade, como o cinema, uma jornalista, uma crítica de cinema, que sempre entendeu um fazer coletivo, apesar dela ser uma executiva que passou por outras empresas que não tinha exatamente a finalidade cultural, mas ela é ligada à Cinemateca, ela é ligada à Mostra Cultural, à Mostra de Cinema de São Paulo. Então é uma pessoa que entende esse coletivo, esse fazer coletivo a partir de um objetivo. Então eu estou muito esperançosa. A TV Cultura, por exemplo, não tem uma política de diversidade. Não existe uma política de diversidade de entrada de estagiário, nem do estágio. Pensar assim, nós queremos aqui, a partir dos estagiários, ter uma cota de 50%. Não tem. Então, cada programa tem que ter uma pessoa ou um diretor que tem essa visão. tem essa visão, e isso não deveria acontecer. A gente é uma TV pública. A diversidade é a nossa alma, né? É ali que a diversidade brasileira pode acontecer de uma maneira, né, mais vibrante. Então eu espero muito que ela trabalhe também nesse sentido, que possa nos ouvir a partir disso, e que a TV Cultura realmente seja mais diversa. No seu podcast Mais Preta, você sempre pergunta para as pessoas qual é o samba da vida delas. E eu queria saber qual é o seu. Eu tenho alguns sambas, mas eu acho que Sonho Meu, a Dona Ivone, eu amo esse samba. Eu amo a Dona Ivone, né. E eu acho que ela consegue trazer nessa música, assim, uma leveza com o sonhar, porque a gente sonha, mas logo junto dele vem a dificuldade, vem um peso de uma impossibilidade, também vem um peso de uma possível frustração, esse medo de sonhar. E essa música dela me dá uma leveza de poder viver, de poder sonhar, de poder realizar, sabe. E a voz dela me emociona, qualquer um dos discos, em qualquer momento da minha vida, me emociona muito. Mas talvez, se você me perguntasse no outro dia, eu falaria outro samba, porque sambas são é difícil. Isso, depende da fase. Aqui. É sempre isso. E a música preta brasileira é a música que conta a nossa história, não é? Certeza. É a música que ajuda a gente a se entender no mundo, é a música que faz com que a gente não se sinta tão só, que reconheça dores e delícias. A música preta é a nossa literatura, a música preta nos deu os nossos intelectuais, fez com que muito do conhecimento e da produção
de vida e a produção artística não se perdesse, porque a gente não estava dentro das universidades, porque a gente não estava escrevendo livro ainda. E a Lélia Gonzalez nos diz muito sobre isso. Ela foi uma mulher que mostrou tudo isso pra gente e que apontou, fez esses apontamentos. Se a gente está aqui falando sobre isso e se essa minha fala sai agora, é porque eu li muito a Lélia Gonzalez, sabe? E ela vai na nossa frente, mostra isso, diz quem somos nós a partir da nossa cultura. Então a música preta me emociona muito. Não é à toa que o Mais Preta surge. E quando você vai se divertir, pra onde você vai? O que que você costuma fazer no seu final de semana livre? Eu vou muito pra exposição. Eu não consigo escapar de exposição, gente. Eu amo exposição. Adoro museu. Eu vou visitar muitos museus. Teatro é uma arte que me movimenta, sabe? Então, peças de teatro, procuro ver. Shows também, mas museu e teatro é o que eu procuro primeiro na frente, assim, tipo assim: o que eu quero, o que que eu posso ver?". Porque muitas coisas, estão pautadas no meu trabalho, que é uma maravilha, né, eu tenho que fazer uma exposição, eu tenho que fazer uma peça de teatro, mas aí eu fico com uma lista de peças que eu preciso ver e que eu quero ver e que eu não vou cobrir exatamente, eu vou cobrir depois. E às vezes eu quero ver uma coisa, mas eu vejo outra na frente porque eu vou cobrir. Então eu procuro, quando eu não tô de plantão, é isso, teatro e exposições, eu gosto muito. Legal. E eu queria que você desse uma dica pra gente de um lugar de cultura e história negra que todo mundo tem que ir uma vez na vida. Eu acho que passear pelo centro de São Paulo é um lugar, assim, que você tem um movimento da arte preta acontecendo, sabe. Eu adoro isso. Aí, ó, então pronto, você perguntou a pergunta anterior, tipo: onde você vai à exposição?". O centro de São Paulo, às vezes, eu vou dar um rolê mesmo, sabe. Vou dar um rolê, porque, eu vou entrar num lugar, vou comer, talvez eu entre numa exposição, talvez eu vá ver gosto muito de arquitetura, então vou entender quem é o arquiteto desse prédio. Então eu acho que, para quem é de São Paulo, circular em São Paulo, eu acho que é maravilhoso. E aí, se puder acompanhado, né, tem tantos projetos que levam a gente para o centro, a partir de um olhar afrocentrado, eu acho que muda a nossa relação com a cidade. A gente coloca o pé, finca, marca o nosso território, a gente precisa entender que esse território foi a gente que construiu, então eu acho demais. É um tanto óbvio, mas o Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, para mim, é um grande oásis, assim, sabe, de estar ali naquele lugar no parque e você entrar e ver a cultura preta tão potente, de poder conhecer, de entender a cultura preta sem hierarquização. Isso é tão importante, a gente se entender dentro de uma roda, desse círculo. Exposições que se renovam, né? Porque quem já foi precisa voltar. Não, dá para você ir muitas vezes e dá para as exposições permanentes. Agora, os territórios do samba também, né, é uma pena, por exemplo, que a gente, não tenha a Vai-Vai no território dela, na sua sede, onde foi assentado, onde os santos estão lá todos. Mas as escolas de samba, ainda que haja um branquecimento, eu acho que ainda é esse lugar pra gente sentir a vibração. E as rodas de samba, né, gente? As rodas de samba, eh, que estão aí há anos e anos, fazendo com que a nossa cultura continue viva, né, que a oralidade se faça e se refaça. A gente juntos cantando um samba, que foi escrito há 80 anos, é bonito demais, é bonito demais. Eu fico um pouco nervosa e, assim, o samba é de todo mundo, mas a gente não pode esquecer de onde ele veio. O samba é de todo mundo. Pode esquecer que ele foi criminalizado.
mas não pode esquecer quem lutou para que ele estivesse aqui ainda. De onde ele veio? Qual é a origem? Com esse pensamento, vamos juntos, porque é uma arte que é para todo mundo mesmo. Agora, a gente sabe, e eu faço um programa, um podcast, que é um programa que é uma conexão de música preta com a vivência preta. A gente sabe o que isso significa pra gente. Agora, vão ter outros significados para outras pessoas, e a arte é assim. E ela tem que estar no mundo para isso. Mas eu sei o que significa na minha vida ouvir aquela música, aquele samba. Eu sei o momento que me marca. E isso a gente não pode perder. E isso a gente tem que pegar mesmo, né? E é diferente de encastelar. Na verdade, dá mais potência para essa arte, né? Com certeza. E Lídia, o que é para você ser um corpo negro no mundo? Ser um corpo negro no mundo é... Nossa. Nossa, não, eu fui longe, eu senti as coisas. Eu acho que ser um corpo negro no mundo é... Nossa, é ser potência. Tá tudo inscrito na gente de uma forma tão... Tá tatuado, tem tanta coisa tatuada aqui. De dor à alegria. Ser um corpo negro no mundo é realmente celebrar a vida, porque tem muitos de nós lutaram para que a gente estivesse aqui conversando e para que a gente pudesse transmitir tudo que foi já cunhado. Então, um corpo negro no mundo é liberdade, porque é o nosso território de liberdade. É a partir dele que a gente está aqui hoje, por exemplo, no Brasil. A diáspora se faz a partir do corpo negro. O corpo negro é liberdade. Um corpo negro no mundo é liberdade personificada, assim. É bonito, né? De ver e de ser. É muito lindo. Só quem é de lá sabe o que acontece. É uma frase que está numa música dos Racionais, Expresso da Meia-Noite, e eu vi essa frase numa obra de arte de um artista negro, e eu fiquei pensando quantas camadas essa frase tem, né? Porque a gente tem que entender que a gente pode falar do nosso lugar, que a gente tem que ter representatividade para falar sobre o Brasil, a gente tem que estar nos lugares e falar sobre eles, porque a nossa experiência e a nossa vivência é muito importante.